Bom, como a gente conversou em João capítulo 1, o Evangelho de João é interessante porque ele mistura narrativas, discursos e diálogos, não os discursos e diálogos públicos de Jesus, mas muitas vezes aqueles que aconteceram em ambientes menores e privados, certo? Muitas das conversas que Jesus teve só com os discípulos, muitas das conversas que ele teve só com alguém, que é o caso essa noite, ele conversou só com Nicodemos, e João estava ali de alguma forma e ele guardou aquela conversa no coração, já que o Evangelho foi escrito muito tempo depois de que isso aconteceu. E esse caráter pessoal de João é o que impressiona muito a gente, esse caráter próximo. Porque ao mesmo tempo que Jesus era algo vindo do céu, ele também era tão próximo e tão tangível quanto nós estamos aqui uns dos outros. Vamos quebrar as formalidades e dê um abraço no irmão que está do seu lado aí. Dê um abraço nele. Dê um abraço. Dependendo da intimidade, dê um beijo, mas não invada o espaço do coleguinha, ok? Ainda temos lugares aqui e aqui do lado, se vocês quiserem sentar. Tem vagas ali também. Deu o abraço? Por que você conseguiu abraçar o seu coleguinha aí do lado? Que ele estava bem perto. Essa era a distância que João ficava de Jesus. Tanto que na última ceia, João pôde se reclinar sobre o peito de Jesus. Mas João capítulo 3 mostra uma pessoa muito incomum, mostra o senhor Nicodemos. E Nicodemos, se vocês quiserem acompanhar, João capítulo 3, versículo 1, nós vamos lendo, eu estou lendo na NVT, se você tiver uma versão diferente não tem problema, porque a gente vai projetar ali também para vocês poderem acompanhar, tá bom? João capítulo 3 começa assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. O que era um fariseu? Fariseu a gente costuma chamar aquela pessoa que julga muitos outros, né? Aquele ali é um fariseu, aquele que fica apontando o dedo para mim, ele é um fariseu. Especialmente nós que somos crentes, temos um vocabulário próprio, né? As pessoas precisam andar com um glossáriozinho do nosso lado, porque a gente tem mania de chamar os outros de vaso, varão, né? É muito estranho, eu acho muito estranho o nosso vocabulário. Às vezes as pessoas não entendem bem o que a gente fala, mas esse cara aqui era um fariseu. E sabe, os fariseus eles são uma seita muito peculiar, porque eu estou abrindo o portão da minha casa agora. Por incrível que isso pareça, eu estou fazendo isso. Porque, depois eu explico, porque os fariseus, eles eram uma seita religiosa dentro do judaísmo. Todos os judeus pertenciam à mesma religião, ok? Ao judaísmo, assim como todos nós somos cristãos. Mas assim como há diferentes correntes cristãs que têm diferentes costumes, diferentes interpretações da palavra, algumas mais próximas do que outras bem distantes, os fariseus são uma seita dentro do judaísmo. E eles eram uma seita muito peculiar porque, primeiro, eles acreditavam em anjos, ressurreição dos mortos e outras coisas que nós também acreditamos. Mas eles eram muito separados do povo, eles eram muito diferentes. Eles eram chamados também de os separados, os santos. Porque um fariseu, ele era muito preocupado com as minúcias da lei, especialmente com a purificação cerimonial, especialmente com as coisas que eram relacionadas à pureza. Então, ele não tocava em coisa imunda, ele não chegava perto de gente imunda. Eles tinham um código gigante de coisas que eles consideravam imundas. E imunda não no sentido que a gente fala hoje, tipo, meu tênis está imundo, meu tênis está sempre imundo. Não, a minha camiseta está imunda, porque eu trabalhei, eu vou lavar, está nova. Não, imundice para eles era uma coisa espiritual, era uma coisa que contaminava. Era uma coisa que não era só sujeira, mas era também uma impureza imaterial, era uma impureza espiritual. Eles acreditavam que aquilo podia contaminar a alma deles e eles ficarem impuros diante de Deus porque tinham, por exemplo, tocado em uma coisa suja. Ou tinham comido uma coisa... Ai meu Deus, tinha um pedaço de carne de porco naquele negócio. Nunca mais ninguém vai querer falar comigo dos meus amigos fariseus. Nunca mais Deus vai me aceitar na sua presença porque eu comi porco. Tá,
Hoje, graças a Deus, a gente tem um entendimento bem diferente disso. A gente percebe que a pureza é uma coisa do coração, não tanto externa. Mas naquele tempo, eles eram ao mesmo tempo admirados pelas pessoas, porque eles eram ascetas, eles eram generosos, eles eram piedosos, aquelas pessoas que faziam orações, né? E iam para as praças e oravam com as mãos erguidas, tal. Todo mundo podia ver que havia neles uma intensa busca por Deus, mas ao mesmo tempo eles eram totalmente separados do resto do povo. Então eles eram santarrões admirados, mas temidos. Porque se você chegasse perto de um fariseu, ele ia julgar você. Você está vestindo isso, você comeu aquilo, você está com cheiro de porco. Você esteve perto de um porco, eu não posso me aproximar de você. Então era muito difícil ser amigo de um fariseu, né? Porque tudo para ele era meio zoado, ele não ia chegar perto de você. Reparem que nós cristãos às vezes somos assim, fariseus. Ao mesmo tempo em que nós buscamos e tentamos expressar santidade, essa nossa busca por santidade é meio carnal, porque ela nos separa das pessoas que devem receber o Evangelho. A gente está buscando pregar Cristo, mas a gente prega Cristo de muito longe, como que temendo que a imundície do mundo nos contamine. Agora, gritando daqui de longe, as pessoas não conseguem nos ouvir direito. Então, esse fariseu tomou uma atitude muito incomum para um fariseu. Ele desceu do pedestal da sua superioridade cerimonial judaica e ele foi ter com Jesus. E Jesus não era necessariamente um cara benquisto nessa turma dos fariseus. Porque ele era evidentemente um mestre, evidentemente vindo da parte de Deus, as palavras dele conquistavam o coração das multidões, mas o comportamento de Jesus, talvez as palavras de Jesus até parecessem com a dos fariseus em algumas coisas, mas o comportamento de Jesus era total e completamente diferente. Porque ele pregava uma santidade que não vinha da carne, mas vinha do Espírito. E ele podia ser santo tocando o imundo. Isso é total e completamente diferente. Jesus sentava à mesa com os pecadores. Ele não tinha medo que o copo que o pecador tocou, se ele tocasse naquele copo, ia ficar impuro também. Ele não tinha medo de conversar com uma prostituta. Ele não tinha medo de se aproximar de alguém que era cerimonialmente impuro. Ele não tinha medo dos pobres, ele não tinha medo dos imundos, ele tocava em leprosos. O leproso era tipo a barata para as mulheres. Você já imaginou uma mulher tocando numa barata? É muito raro uma mulher que mate uma barata. Graças a Deus, elas estão por aí. É muito raro uma mulher que não tenha medo de uma barata. É muito raro um homem hoje em dia que não tenha medo de barata. Garotos, por favor, né? Se aparecer uma barata, né? Pelo menos finjam que vocês são, né? Ousados. Se a barata voar, é permitido você ter medo, porque barata voando é realmente assustador. Mas, excetuando o fato da barata estar voando, você deve intervir. Tal qual uma barata para uma pessoa que tem asco dela, nojo dela, seja homem ou mulher, assim era o pecador para o fariseu. Percebe como o que Nicodemos fez, sendo quem era, foi algo muito inesperado? Porque Jesus pregava a mesma coisa que ele, mas agia de maneira totalmente diferente. A seita dos fariseus acabou. O Evangelho permanece. Assim sendo, que tipo de comportamento nós devemos ter? Aquilo que é temporário ou aquilo que é perfeito e permanece até hoje? Lembrem-se das palavras de 1 Coríntios 13 que abriram esse nosso encontro. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é temporário, o que é em parte, desaparece. Então havia muita verdade no que Nicodemos e os outros fariseus falavam. Sim, de fato Deus é santo. E de fato Deus quer que os seus filhos sejam santos, que o seu povo seja santo. Mas Ele não quer que essa santidade nos aparte dos pecadores, porque Ele precisa e é vontade de Deus que nós santos estejamos entre os pecadores a fim de curá-los, salvá-los, evangelizá-los. Nicodemos foi, no versículo 2 fala que certa noite ele veio falar com Jesus. Algumas traduções da Bíblia colocam que esse certa noite foi tarde da noite.
Foi num horário em que as pessoas não visitavam umas às outras. Porque Nicodemos estava se escondendo. Ele reconhecia que Jesus tinha palavras vindas da parte de Deus. Ele reconhecia que Jesus fazia sinais que ninguém podia fazer. Mas ele tinha um status para zelar. Jesus mais para frente fala que ele era um mestre em Israel. Vamos lá, vamos desenhar Nicodemos aqui. Ele era fariseu, portanto alguém que zelava pela santidade, cerimonial. Segundo, ele era velho. Ele mesmo fala isso dele, ele era velho. E os velhos, diferente da nossa sociedade, em que quando alguém fica velho, a gente tende a desrespeitá-lo, maltratá-lo e jogá-lo para escanteio, na sociedade de Jesus, os velhos eram as pessoas mais valorizadas. Só por ser velho, só por entrar um velho no lugar, não importa, o velho pode ser um ladrão. Entrou um velho, a galera ficava de pé. Chegou um velho. Era uma honra diferente demais da nossa sociedade. Eles honravam os velhos porque eles acreditavam que os velhos tinham a sabedoria. Talvez fosse um velho sábio, talvez fosse um cara que não conseguia juntar 2 com 2. Mas eles iam, olhando para um velho, eles já se admiravam. Olha Nicodemos que status que ele tinha. Fariseu, velho e mais, ele era mestre da lei. Ele era alguém que ensinava as pessoas a respeito de Deus. Ele ocupava o cargo mais alto da sociedade daquela época. Ele fazia parte da classe AA++ Advanced, sabe? Ele moraria no Alphaville, sei lá. Tem Alphaville em Brasília? Tem. Ele moraria, tipo assim, numa cobertura onde não há trânsito em Águas Claras. Não sei se é possível isso. Ele moraria em um lugar muito isolado e ele seria muito venerado pelas pessoas. Onde ele andasse, as pessoas iam falar: olha, está passando Nicodemos. Olha, lá vai o mestre. Mas ao mesmo tempo que o admirariam, teriam medo de se aproximar dele. E aí ele começa a conversar com Jesus. Ele chama Jesus de Rabi. E Rabi é grande mestre, é o mestre dos mestres, é o grande zica, é o cara que manja, certo? Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Ou, como está na nossa querida NAA, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Mais literalmente, ele disse assim: todos nós sabemos que você é um mestre vindo de Deus. A gente coloca muitas palavras nas traduções para meio que ajudar a entender. Mas Nicodemos, cruamente, ele falou assim: mestrão, todos nós estamos ligados que você veio de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Esse ponto dos sinais, outra vez, lembra que a gente falou em João 2, a gente falou em João 1, que os sinais de Jesus não apontavam somente para um poder que estava com ele, mas para uma pessoa que ele era. Então Nicodemos aqui, ele fez uma coisa que até aqui esse momento poucos tinham feito. Ele admitiu que Jesus não era da terra, que Jesus estava vindo de Deus. Então nesse momento Nicodemos começa a crer. Ele não consegue entender bem quem Jesus é, mas uma coisa ele sabe: Jesus veio de Deus. E aí Jesus responde para ele: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Que diálogo, velho. Que diálogo mais nonsense. Imagina eu chegar assim pro Samuel, que é um cara que eu sei que joga bem videogame, fala assim: Samuel, eu sei que você é um mestre vindo da E3 e você vai me ensinar a jogar tal coisa. Aí ele responde para mim: na verdade eu acho que você come muito sal da batata. Ele foi mais ou menos isso. Porque Nicodemos olhou para ele e falou: cara, eu não estou falando de nascimento, eu estou falando que você é um mestre, eu estou te elogiando. Jesus, eu estou te bajulando aqui para ver se você entende o meu ponto. Eu quero entender quem você é, mas não estou... Ele falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo também é uma tradução para nos tentar fazer entender uma coisa que não está no texto original. Porque não é nascer de novo, é nascer do alto. No original ele fala assim: Nicodemos, só vai entrar, não é? Primeiro que ele fala, ver. Só vai ver o reino quem nascer do alto. Dropou o microfone e saiu. Né?
Aí Nicodemos, talvez já acostumado com Jesus dar um corte e vazar, ele já responde: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos já acionou o automático do que ele conhecia, girou para o lado e falou assim: cara, a gente tem que nascer da mãe, mas eu sou velho. Eu não quero me despir do status que eu tenho diante dessa sociedade. Eu sou velho. Eu lutei muito para sobreviver até aqui e conquistar essa honra que eu tenho. Se eu for nascer do alto, talvez eu tenha que voltar para minha mãe e voltar a ser criança. O que tem de errado nessas? Nicodemos não queria se desapegar do status que ele tinha. O problema não era voltar para o ventre da mãe. Isso é impossível. É que ele deu um migué. O que ele estava tentando era falar assim: Jesus, eu não posso abrir mão do status que eu tenho como alguém honrado. Aí Jesus responde: Nicodemos, se liga. Versículo 5. É porque a versão do Davi Mesquita é meio diferente. Ele diga a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. De novo, não tem nada a ver com ventre de mãe. Não tem nada a ver. Nicodemos, se liga. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Se você tiver uma caneta, um lápis, alguma coisa assim, ou você se lembrar depois, anota em cima da sua Bíblia assim: não está escrito isso. Não está falando assim. O que está falando é o seguinte, aqui está um pouquinho mais perto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais cruamente ainda falando, o que vem da carne é carne. E o que vem do vento é vento. Porque espírito e vento são a mesma palavra, em grego. Esse diálogo, não sei se aconteceu em aramaico, em hebraico ou grego. O fato é que ele foi registrado em grego e chegou a nós em grego. E aí, o ponto é que todo lugar que aparece espírito pode também ser vento. Então foi um diálogo muito complicado. Porque nem Nicodemos pode ter entendido muito bem o que Jesus falou. Vamos trocar, toda vez que aparece espírito, nós vamos trocar por vento, ok? E depois a gente vai ler tudo que tiver vento, a gente vai ler espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do vento é vento. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, assim como você ouve o Espírito, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do vento. Foi um diálogo muito difícil para Nicodemos entender, assim como está sendo difícil para nós. Mas Jesus depois continua, porque Nicodemos continuou humilde, ok? Ele continuou humildão. Ele perguntou assim: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é um mestre e não entende? Falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto vocês não creem. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Tá, agora a gente entendeu. Jesus estava falando de vento, ele estava falando de coisas terrenas, ele está falando de coisas que Nicodemos podia entender e perceber. O que ele está falando é que assim, da mesma forma como o vento não se sabe de onde vem, nem para onde vai, aqueles que nascem do alto, eles também não estão presos em lugar nenhum. E eles podem ser levados de um lugar para outro, sem raízes na terra. Porque o que é da carne depende da carne para viver. O que é da carne não conhece outro reino que não seja o suprimento das suas próprias necessidades. A pirâmide de Maslow, seja ela, psicológico, seja do ego, seja necessidade física, seja qualquer... a gente quer carne, a gente está sempre querendo carne. A gente quer dinheiro, a gente quer roupa, a gente quer carro, a gente quer estabilidade financeira, estabilidade emocional, a gente quer amor, a gente quer compreensão, a gente quer carinho, a gente quer carne. Nós que nascemos da carne queremos carne o tempo todo. E não conseguimos entender outra forma de viver que não seja tendo a nossa carne o tempo todo acalmada dessa ânsia que ela tem de mais carne. Mas aqueles que nascem do alto, aqueles que nascem do vento, aqueles que nascem do Espírito, eles vivem por outras leis.
Eles têm outras necessidades. O fogo no peito deles clama por outra coisa. A fome que eles têm não é de comida. O desejo que eles têm não é de coisas que o dinheiro pode comprar, mas é de algo que só o alto pode dar. Jesus continua falando: ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui ele contou para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, quando você crê em mim, você vai passar por um processo que é como se você tivesse nascido de novo do ventre de uma mãe. Só que não é uma mãe na terra, você vai nascer do alto. E a partir daí as necessidades que você tem vão ser outras. E você só vai poder supri-las com outras coisas que não sejam na terra. Vai surgir uma fome no seu peito, Nicodemos, que você não vai ser capaz de sustentar com ser velho, nem com ser rico, nem com ser mestre da lei, nem com ser influente na sociedade, nem com sua pretensa santidade. Nada disso que é carnal vai satisfazer você. Porque você vai ter necessidade de ser movido de um lugar para o outro, sem raízes, sendo atraído a mim. João capítulo 12, versículo 32 fala: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando isso com respeito ao momento em que ele morreria na cruz. E aqui ele está falando da serpente de bronze. O que é a serpente de bronze? Quando o povo de Israel estava saindo do deserto, se rebelaram contra Deus, serpentes venenosas saíam da areia, do deserto, debaixo de uma pedra, debaixo da cama deles, não tinha cama, debaixo do colchão que eles deitavam, de cima da tenda, caía do céu cobras venenosas que picavam e matavam. E aí Deus falou o seguinte para Moisés. Moisés clamou, falou: Deus, você está matando o povo, e agora o que a gente faz? Socorre-nos. Aí Deus falou o seguinte: então tá, pega, faz uma serpente de bronze, que vai ter a forma de uma serpente, e levanta numa estaca. Todo mundo que olhar para aquela serpente vai viver. O cara foi picado, olhou para a cobra, vai viver. Cara, olha isso. Meu tempo já está quase acabando. Olha isso. Jesus tinha a forma do pecado. Tal como nós, ele foi levantado numa cruz com a forma do pecado. Como aquela serpente. Só que como aquela serpente, ele não tinha o veneno. Vocês estão entendendo isso? Jesus foi levantado como nós, parecendo conosco, semelhante a nós. Mas ele não tinha o pecado que nós temos. E assim sendo, todo aquele que olha para ele tem vida eterna. É curado de suas doenças. É curado de suas feridas. É sarado de seus pecados. E para de ter necessidades carnais. E encontra novas necessidades que não são da terra, mas são do céu. Tem novas fomes. Em João capítulo 4, Jesus fala que ele estava com fome. Aí os discípulos vão procurar comida, estou dando spoiler da semana que vem. E aí, quando eles chegam, ele fala: não, estou de boa. Mas Jesus, você estava com fome? Ele fala: não, eu tenho outra comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha outras necessidades que não podiam ser supridas na terra. E aí o diálogo acaba e João intervém explicando o que está acontecendo aqui. E vem o famoso versículo de João 3,16 que é tão mal entendido. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nascer era coisa da terra. Ele não está falando que você precisa nascer de novo. A gente prega o evangelho falando para as pessoas que elas precisam nascer de novo. Não é, você tem que dizer para as pessoas que elas têm que crer. Elas têm que acreditar, elas têm que depositar confiança, elas têm que olhar para a cruz e falar: só na cruz eu tenho salvação. Não é nascer de novo. Não ore para as pessoas nascerem de novo. Elas não têm que nascer de novo, elas têm que crer em Jesus. Nascer de novo é metáfora, é Jesus falando de coisas da terra para que nós entendamos uma verdade mais profunda. A verdade mais profunda é que a única coisa que você precisa fazer para ser salvo é depositar a sua confiança em Jesus Cristo como sua única salvação.
Não há um processo místico de nascer de novo, de brotar um novo ser, de você receber alguma coisa diferente. Não tem, é depositar a confiança em Jesus, é crer, é olhar para Ele e dizer: você é a única coisa que me separa do inferno. É assim que nós devemos pregar o Evangelho, dizendo para as pessoas: confiem em Jesus. Olhem para Cristo e para Ele somente. É isso que João 3,16 está falando. Há um Filho único de Deus que nos deu vida eterna. E Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Engraçado, porque aqui lembra Nicodemos, que era um homem inclinado a talvez condenar as pessoas, julgar as pessoas, mas o Filho de Deus não veio com esse status, com essa missão. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Talvez o mais correto de entender não é por meio dele, através de Jesus, mas é salvá-lo nele. Salvar o mundo em Jesus. Aqui João está falando da união com Cristo. De que quando nós olhamos para a cruz, nós somos atraídos para ela, nós somos unidos ao Cristo crucificado e nós nos tornamos um com Ele, parte dele, parte do seu corpo. Quando nós somos atraídos a Jesus, nós somos grudados nele. Um dia vocês vão entender o que está acontecendo. Nós somos grudados nele. Você está entendendo isso? Nós somos atraídos para Cristo e unidos a Ele. Nós nos tornamos parte de Jesus. A vitória que Jesus obteve na cruz se torna a nossa vitória. A ressurreição de Jesus se torna a nossa ressurreição. A ascensão de Jesus ao trono no Pai se torna a nossa ascensão. É por isso que Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 falam que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Como nós podemos estar com Cristo? Porque nós somos atraídos a Ele, unidos a Ele, nós nos tornamos parte dEle e ascendemos ao céu junto com Ele como seu corpo. Cara, isso é Jesus falando das coisas do céu e é a gente não entendendo. Assim como Nicodemos talvez não tenha entendido, mas é o tipo de coisa que você obtém pela fé, que não é possível racionalizar totalmente. Não dá para entender que nós aqui, miseráveis, pecadores, como ainda somos, cheios de vícios, cheios de dificuldades, mas todos nós que cremos em Cristo, estamos unidos a Ele, e a santidade que é dele passa a ser nossa também. A glória que é dele passa a ser nossa. De forma que quando o Pai olha para nós, Ele não vê mais só pecadores. Ele ainda consegue saber dos nossos erros, mas por cima de nós há um manto de glória. Há uma veste de santidade do Filho. O Filho nos cobrindo. E Ele olha para nós e não nos condena, porque Ele nos absolveu em Jesus. Isso é nascer de novo. Se nós nascemos de novo, nós nascemos como Cristo e não mais como nós. Você não é mais reconhecido como você é reconhecido como filho de Deus. Você está entendendo? Isso pode parecer pouco, isso pode parecer algo que a gente ouviu muitas vezes, mas não é. É a verdade sublime da salvação. É a glória de Deus sendo derramada sobre pecadores, para que eles sejam considerados justos diante do Pai. Para que nós possamos olhar a face de Deus quando Ele vier, porque não serão os nossos olhos, serão os olhos de Jesus. Nós poderemos tocá-lo, porque não serão as nossas mãos, mas serão as mãos de Cristo. Nós estamos totalmente cobertos com a identidade de Jesus sobre nós, e nós somos reconhecidos como Jesus pelo Pai e pelo mundo, porque o mundo nos odeia, porque o odiou. O mundo não o ama até hoje e nos odeia porque nós somos parte dele. Seguindo aqui. Não há condenação alguma para aquele que crê nele. Gente, olhem aqui.
não há condenação alguma para aquele que crê nele. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Não há condenação alguma para aquele que crê nele. Sabe por quê? Porque Deus o Pai não condenaria Jesus Cristo. E quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Então não há condenação alguma para você. Sabe o seu pior pecado? Sabe o seu pior fracasso? Puxa na memória agora qual foi o maior vacilo que você deu na vida. Deus não condena você por isso. Porque Cristo é a sua justiça. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. É lógico, porque está só. Quando um homem se vê fora de Jesus, tudo que ele tem para justificar a si mesmo são suas próprias obras. E por suas próprias obras nenhum homem será justificado, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Ou, melhor traduzindo, para que outros vejam que Deus opera seus atos por meio dele. Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós somos atraídos para a cruz de Cristo, para ser unidos a Ele, a luz dele vai expor muito dos nossos fracassos, fraquezas, dores, vai expor nossos pecados. Não tenha medo da exposição. Não tenha medo de quanto sofrimento te traz a abraçar a cruz de Cristo. Não tenha medo do que é exposto aqui enquanto a pregação acontece, enquanto o louvor acontece. Não tenha medo da luz de Deus que brilha sobre você e daquilo que você se sente acusado por fazer. Permita que Deus revele os seus pecados para você, para que você possa lavar a sua consciência. O perdão dos pecados não é para resolver um problema com Deus, porque o problema com Deus já foi resolvido na cruz de Cristo. O perdão dos pecados é para resolver o seu problema com você, para que você entenda que cada um dos seus pecados foi levado à cruz por Ele. Para Deus está consumado. Deus não vai cobrar de novo aquilo que o Filho pagou. Mas nós precisamos expor a Deus o nosso coração para dizer para Ele, eu fiz, e Ele dirá, eu perdoei. Você dirá, eu sou, Ele dirá, eu te amo. Você dirá, eu ainda sou, Ele dirá, eu ainda te amo. Porque quando eu olho para você, eu vejo meu filho e eu não posso rejeitá-lo. Você é meu filho e eu não posso rejeitar você. Confessem os seus pecados para ser curados, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que se aproximam da luz são lavados por ela. Enquanto eles caminham na direção da união com Cristo, eles projetam uma sombra. E essa sombra tem a forma do Filho. Quando as pessoas olham para nós, elas veem que nós estamos encaminhando na direção de Jesus. Elas conseguem entender que Deus age por meio de nós. Não porque nós somos perfeitos, mas porque os nossos pecados estão sendo perdoados. Nenhum homem está em paz com a sua consciência. Aqueles que estão em paz com a sua consciência fazem muita diferença no mundo. E somos nós. Nós não estamos em paz com a nossa consciência porque nós somos bons. Nós estamos em paz com a nossa consciência porque quem garante a nossa paz é Jesus Cristo. Versículo 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom. E esse João aqui não é o João autor do Evangelho, é o João Batista. Aquele cara que batizava as pessoas e que falava que era a voz que clamava no deserto. Pois ali havia bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Aqui o João, o autor, está dando spoilers. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial.
Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi. É a mesma palavra que eles usavam, que Nicodemos usou para Jesus, né? Então assim, mestre, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também estão batizando. Todos vão até ele. Em João 1, nós vemos um caso muito interessante de João dando testemunho de Jesus e os discípulos de João cascando fora, porque João veio apontar para Jesus e quando Jesus apareceu, João não era mais necessário, os discípulos seguiram Jesus, não é? Não foi isso que aconteceu com André e com Filipe? Aqui nós temos pessoas que não conseguiram largar o seu mediador, não conseguiram largar João Batista. Eles já tinham ouvido Jesus falar que aquele, veio, eles já tinham ouvido João falar, olha, aquele é o Cordeiro de Deus, mas eles